lá vem o gêniozinho, vai o gênio. Não, gênio vem depois, né? Nesse processo. Pode ser que no NAS a gente até tenha um gênio daqui a alguns anos, mas a gente ainda não tem nenhum gênio no NAS. Então, altas habilidades é diferente dessa genialidade que se desponta num trabalho para toda a humanidade, né? E esse estereótipo de gêniozinho que os altas habilidades recebem é muito ruim, porque isso impõe uma carga muito grande sobre eles, uma espécie de cobrança, né, como a Sara mesmo tinha falado. A ideia que a gente tem de gênio é que ele é ótimo em tudo, e não necessariamente. O Stephen Hawking ele foi muito importante na área da física, da astrofísica, e ele deixou a sua marca. Então, os gênios eles têm essa característica de serem pioneiros naquilo que eles fazem, né? A gente tem outros exemplos de gênios brasileiros, como Santos Dumont, que criou o avião e deixou a sua marca na humanidade, né? O Oscar Niemeyer também, que ele revolucionou toda a ideia de arquitetura com aquelas curvas que ele criou. Então, é sempre numa área específica, na área de interesse realmente da pessoa, na área que a pessoa tem as altas habilidades, né? E, Sara, a gente estava comentando sobre o filme da Matilda, né? Como que você se identificou com ela e por quê? Então, eu acho que nesse filme especificamente da Matilda, essa questão de superdotação não é falada, né? Mas eles falam, ela é uma menina muito inteligente, ela sabe matemática, ela gosta de livros. E eu assisti esse filme desde criança, assim, quando passava na sessão da tarde, eu super me identificava com ela, porque ela gostava muito de ler, ela não era compreendida pelos pais dela, embora nesse sentido seja diferente, porque meus pais sempre me apoiaram muito nessa questão da inteligência e tal. Mas todo aquele universo dela de ter uma conexão maior com os professores e de não ser compreendida por uma parte dos amigos e tal, eu achava muito legal, principalmente por ela ser muito novinha, né? Então, acho que ela seria uma personagem com a qual eu tive grande identificação, embora a inteligência dela fosse em matemática, não tem nada a ver com a minha, mas rolou essa identificação. E aí, dentro desse contexto que a gente está falando, então não significa que o superdotado ele tem que ser bom em tudo. Muitas vezes a gente dá uma olhada nessa questão de, por exemplo, assim, a gente vê biografias, vê filmes, e a gente vê que geralmente eles sofrem com a questão do convívio social, até pelo que a Sara falou, né? Então, isso quer dizer que os superdotados, eles são sempre bons alunos? Como que fica essa questão? Então, eles serão bons alunos na área que eles têm interesse, que eles têm envolvimento. Existem os acadêmicos gerais, né? Tem aqueles que são bons em todas as matérias escolares, gostam e preferem, têm envolvimento com o acadêmico, e tem aquele que é específico, como a Sara de linguística, tem o matemático, e ele não vai ser bom na outra área. Então, ele não precisa ser nota 10 em tudo. Isso é uma cobrança que são estereótipos também, que é o super. Porque o superdotado dá a impressão que ele vai até usar capa e voar. Né? Não, tem que ser bom em tudo. Não, não tem que ser bom em tudo. Ele pode ter 2 ou 3 áreas que ele tem envolvimento, mas, geralmente, ele vai ser muito bom e vai ter excelência na área que ele tem envolvimento. É importante falar aqui que ele vai ser excelência, ele vai ser muito bom na área que ele tem identificação, mas ele depende também da escolarização. Ele depende também do aprendizado. Ele não nasce sabendo. Ele tem mais facilidade e se aprofunda e tem criatividade naquela área, mas ele precisa aprender. Porque muitas vezes os professores, quando a gente fala que eles têm altas habilidades, os professores falam, então vamos desafiá-los. Vamos ver se ele tem mesmo, como falou, faz esse exercício de matemática para mim. Então, é importante saber que eles vão aprender sempre com mais facilidade, com mais envolvimento, mas eles precisam aprender, né? E no filme da Matilda, como a Sara comentou, tem uma questão muito importante que o filme traz, que é justamente se isso vem de família ou se isso é do aluno. Porque no filme, os pais dela são ladrões, se eu não me engano. Eles são estelionatários, né? Então, eles vivem fazendo isso. E a Matilda, ela não quer saber nada disso. Ela quer saber de estudar, de aprender matemática. E ela pega os livros e devora os livros. E aí, quando os pais dela descobrem que ela é muito inteligente, eles querem usar isso no crime. E ela não quer. Então, assim, você vê que é uma diferença muito grande entre os pais dela e ela, a visão de mundo, o que ela pensa, como ela vive. E então, isso mostra para a gente que
pode ser de família, pode ser geneticamente trazido, herdado, mas pode não ser. Pode ser algo do aluno, algo que ele desenvolve, ele que se estimula, e ele tem isso, independente de como seja a família dele. Como foi para você, Sara? Sua mãe sempre te incentivou a ler? Como é? Acho que eu comecei a desenvolver essa minha paixão pela leitura desde muito novinha. Ai, minha mãe. Eu aprendi a ler e já comecei, assim, sabe? Não parei. A minha professora, ela viu que eu gostava muito de ler, minha professora da primeira série, eu ensinava meus amiguinhos, a superdotação interpessoal já meio que estava aí, né? E aí ela me deu um livro, ela meio que pegou o livro da biblioteca, roubou o livro da biblioteca, o livro chamava Formiguinha Neve. Eu tenho ele até hoje. Aí eu comecei a ler muito, comecei a escrever. E eu fazia tratamento cardíaco num hospital chamado Pequeno Príncipe, de Curitiba. E aí, com 7 anos, eu publiquei uma história no jornal do hospital. E todo mundo ficou, meu Deus, ela tem 7 anos e escreve. E minha mãe sempre me incentivou muito, sabe? Ela comprava livros para mim e sempre me apoiou muito, minha mãe. A gente não é de uma família rica, então ela nunca pôde me dar muita coisa assim, mas tudo que estava ao alcance dela, ela fazia e ela sempre me apoiou muito, sabe? Por exemplo, na minha família, quase todo mundo foi para o direito. E aí, quando eu fiz o vestibular, era o sonho dela que eu fizesse direito, porque ela foi papiloscopista, trabalhou na Polícia Civil por muitos anos. E quando eu passei no vestibular, eu passei para direito e passei para jornalismo, mas jornalismo era o sonho da minha vida. E aí eu falei para ela, olha, mãe, eu não vou fazer direito, tudo bem? Ela, não, filha, vai, você tem que fazer o que você quer, né? Vai para o jornalismo, se é isso que te faz feliz. E a gente incentiva muito uma a outra, sabe? Tanto que a minha mãe hoje ela tem quase 60 anos, e aí eu comecei a incentivar ela a fazer faculdade também, ela está fazendo turismo, e a gente tem essa relação assim, isso é muito bom, isso é muito legal, sabe? Ela sempre me compreendeu muito. Dentro dessa história, qual que é a importância da família apoiar? Porque a gente vê que, às vezes, o convívio social é meio complicado. E aí, como que funciona isso dentro da família, o apoio? Então, todas as pessoas que pensam que ser pais de superdotados é tranquilo, não é. Né? Eles sofrem muito porque eles não sabem. Se estimulam, se tiram, ou se respondem, ou não está na idade. Então, nós temos um padrão do que é para ser falado em determinadas idades. Aí, os pequenos, principalmente os pequenos, que quando se destacam e cobram do pai, cobram da mãe perguntas, e perguntas muito acima da idade deles, a família não sabe exatamente se ela responde, se ela estimula, porque ele é diferente. Então, chega na roda de amigos, estão todo mundo num jantar, ele chega com uma pergunta bem absurda. Então, aí, nossa, mas olha como esse menino está perguntando isso. Aí a família não quer que ele seja diferente. Então, a família, geralmente, ela apoia, depois que ela entende como é que ela pode fazer isso também. Por isso, o MEC tem no NAS um tripé, que é atendimento à escola, ao pai e ao aluno. Então, a gente atende nesse formato. O NAS funciona assim, nós temos que atender e dar suporte para todas as áreas. E os pais são fundamentais nessa hora. Porque, às vezes, com medo desse preconceito que o filho pode ter por ser diferente, ele pode segurar. Mas segura por pouco tempo, porque se eles não derem informação, a criança vai buscar em algum lugar. E vai buscar nos lugares errados, às vezes, né? Então, a participação da família é fundamental nesse momento. E o NAS apoia, e o NAS acompanha, a gente tem atendimento individual, a gente tem atendimento em grupo para pais, para que eles possam externar essa dificuldade de ser pais de superdotados. O estudante que tem altas habilidades de superdotação, ele tem 2 necessidades básicas, que a gente chama de necessidades educacionais especiais. A primeira delas é em relação ao estímulo cognitivo, que ele anseia por ter e, às vezes, ele busca sozinho. E no NAS a gente oferece esse estímulo cognitivo por meio das salas de enriquecimento curricular. A segunda necessidade que ele tem, bastante marcante, é em relação ao convívio social mesmo, porque ele geralmente é diferente dos seus pares por causa da habilidade acima da média que ele tem. Então, às vezes, eles têm essa sensação de não pertencer ao grupo, de ser diferente do grupo. E isso pode gerar nele, ele mesmo se excluir por se sentir diferente, ou o grupo excluir aquele estudante com altas habilidades. Então,
as dificuldades que eles passam, na maioria das vezes é por causa dos estereótipos e dos mitos que eles têm. Então você não gosta de conversar sobre os nossos assuntos. Mas isso depende muito do aluno. Por exemplo, a Sara falou que ela tem habilidade interpessoal. Isso facilita muito no convívio social. Então, geralmente, os estudantes que têm as habilidades interpessoais bem desenvolvidas, eles não têm dificuldade de convívio. Mas aqueles que não têm essa habilidade, aí sim eles geralmente apresentam uma dificuldade de convívio maior com aqueles da sua mesma idade. E daí aparece uma característica que é bem comum, que é a vontade de estar com os adultos, de conversar sobre assuntos de adultos. Então, às vezes, eles gostam mais de estar com os professores do que com os colegas. Às vezes, eles gostam de conversar com idosos, de ouvir as histórias que os idosos têm para contar. Então, assim, é bem variável essas características sociais, mas isso depende muito dos estigmas que são colocados em cima desses alunos. Se não houver estigma, se não houver preconceito, então, geralmente, não há dificuldade social. Essa questão que você falou, e a gente tem conversado, né? A Sara já falou que teve dificuldades, ela teve que começar meio que esconder que ela participava e tal. Vocês veem alguma solução ou alguma coisa que ajude a desenvolver isso para que as outras pessoas entendam que não são, que nem a Norma falou, não vão usar uma capa e eles não precisam ser bons em tudo. O que vocês acham que a gente precisa fazer para conseguir desenvolver isso nas outras pessoas, para que elas entendam? Olha, eu acho que um ambiente acolhedor, ele é importante não só para quem tem altas habilidades, mas para todo mundo. Então, entender o outro, tentar conhecer as necessidades dele, saber que, às vezes, ele gosta de conversar sobre física mesmo e está tudo bem, não tem problema. Isso ajuda muito no aluno a se encontrar. Então, a gente teve várias histórias de alunos que chegaram no NAS com bastante dificuldade de socialização. E daí, ele mantendo conversas sobre os assuntos que eles gostam, falando de, às vezes, filmes, eles se encontram. Então, essa situação de se encontrar é fundamental, não só para quem tem altas habilidades, né? Então, o olhar cuidadoso pelo outro faz toda a diferença. Eu acho que outra coisa importante é divulgar o tema. As pessoas precisam saber o que é altas habilidades, para não gerar esse tipo de preconceito, de estereótipos. Então, se nós levarmos, quanto mais pessoas souberem sobre altas habilidades, mais fácil será para eles entenderem. Porque todos nós que não sabíamos, não tínhamos conhecimento, tínhamos mitos. Né? Todos nós carregamos os mitos. Então, quanto mais divulgar, na minha opinião, melhor. É importantíssimo o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, divulgando o máximo que a gente pode, que existe um serviço e que tem um atendimento e que esse estudante precisa ser atendido. Então, agora a gente vai para mais uma pausa e daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre essa questão da gente conseguir integrar todo mundo e como que a gente vai investir nessa questão das altas habilidades. O projeto de extensão Rádio Z faz parte da área de comunicação entre os projetos de extensão da UCDB e beneficia não só os acadêmicos, como também os voluntários da Associação Pestalozzi de Campo Grande. Em conjunto, os acadêmicos dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda colocam em prática tudo o que aprendem em sala de aula, transformando os voluntários mega especiais em locutores de rádio. E você pode conferir o resultado dessa parceria durante toda a programação da rádio FM Educativo CDB, sintonizando seu aparelho na 91.5. Esse é o Labis, um projeto desenvolvido para atender a demanda de escolas públicas bimestralmente no que diz respeito à educação patrimonial. As atividades de extensão são desenvolvidas por meio de oficinas, cursos, participações de eventos, orientações de pesquisas e visitas em escolas públicas para trabalhar o patrimônio cultural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
O projeto tem os trabalhos realizados de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas no NEP, aqui na UCDB. Conhecido como LabInter, o Laboratório Pedagógico Interdisciplinar das Licenciaturas é um espaço de desenvolvimento das atividades educacionais que visam propiciar e fortalecer o conhecimento das práticas pedagógicas na formação docente dos acadêmicos da UCDB. O objetivo pedagógico interdisciplinar é trabalhar com os cursos de formação de professores das licenciaturas da Católica, promovendo ações colaborativas referentes às metodologias de ensino, didática, ensino de ciências, entre outros. O projeto Laboratório LabInter UCDB funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas. No Somos de hoje, a gente está falando sobre altas habilidades e esse chinesinho consegue mostrar pra gente que você não precisa ser o Stephen Hawking e ficar só nessa área de exatas, né? Brenda, existem outros tipos, então, de altas habilidades e você consegue dizer pra gente quais que são? Sim, existem outras maneiras de demonstrar essas altas habilidades, né? E a gente usa terminologias diferentes para isso. No caso, esse menininho que está tocando no vídeo, ele é considerado um prodígio, porque ele tem muito pouca idade, é uma criança, mas ele já apresenta uma habilidade de um adulto especialista no que ele está fazendo, que é tocar piano. Então, essa terminologia de prodígio é para essas crianças que apresentam características de adultos especialistas. A gente tem outras terminologias também dentro das habilidades acima da média, que é a precocidade. Na precocidade, essa terminologia também é usada para crianças até os 10 anos de idade, que apresentam uma habilidade acima da média em relação aos seus pares. Só que, nesse caso, não se compara ao desempenho de um adulto. E a criança precoce, ela pode ter aquela habilidade acima da média naquele momento, mas conforme ela vai envelhecendo, vai se tornando adolescente, ela pode perder essa habilidade acima da média. Então, ela pode se equiparar àqueles que têm a mesma idade sua. Então, a precocidade, ela tem essa assincronia que pode voltar a ser a normalidade. Norma, me explica um pouco como funciona o Centro de Altas Habilidades e Superdotação aqui no Estado. Tá certo. Bom, o Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades e Superdotação, ele foi criado agora, dia 24 de julho. O decreto é bem novinho e é um filho que a gente vem esperando há muito tempo, porque o NAS já tem 10 anos, 11 anos. O NAS foi criado pelo MEC em 2006, fevereiro de 2006, e o MEC ofereceu para todos os estados. E o estado do Mato Grosso do Sul prontamente atendeu e nós funcionamos hoje no mesmo perfil que o MEC pede, da mesma forma que o MEC pede no tripé, que eu falei no outro bloco. Então, hoje, o NAS está sendo beneficiado por ter um centro estadual. Isso vai nos dar mais autonomia, vai dar mais plasticidade para atender toda a demanda. Então, foi muito importante hoje esse centro que a gente vinha pleiteando há muito tempo, um centro estadual para atender altas habilidades, mas hoje também é muito importante frisar que Mato Grosso do Sul é referência nacional. Referência nacional não só em educação especial, que nós estamos dentro da educação especial, mas como altas habilidades também. Então, tem muitos estados
que pegou o NAS como um núcleo, mas não desenvolveu o programa. Então, poucos são os estados que que trabalham com altas habilidades, e Mato Grosso do Sul sempre é procurado como referência porque trabalha no tripé do MEC, né? Como o MEC pediu que trabalhasse. Então, hoje, o NAS está num centro, dentro de um centro, dentro da educação especial do Estado. Temos o amparo do Estado, né? O Estado mantém o pessoal, mantém as necessidades, e o MEC só criou. Então, hoje, nós somos filhos do Estado. E, por isso, é importante se falar desse centro, porque esse centro também agora, não só por ser centro, mas esse apoio estadual de que a gente possa fazer convênios. Hoje nós temos convênio com a UCDB. A UCDB é nossa parceira. Então, a gente vai começar trabalho juntos com a UCDB, para entrar na universidade, trazer alunos nossos para a universidade, para usar os laboratórios. Então, esse convênio que a gente conseguiu, que também veio um pouquinho antes do centro, em junho foi assinado o convênio, e a gente já vai efetivamente estar aqui dentro da UCDB também, e é uma conquista também de parabéns de 10 anos, 11 anos. Então, a gente merece esse movimento de reconhecimento de altas habilidades. Isso já dá uma visibilidade maior. Também temos convênio com a Universidade Federal, também temos abertura também na outra universidade, mas é muito importante que se diga que hoje nós temos um centro para nos dar mais autonomia para esse atendimento. E aí vocês trouxeram algumas produções para a gente. Vocês podem falar um pouquinho sobre elas? A gente está com alguns desenhos aqui também. Essa produção das casinhas foi a última exposição que nós fizemos no ano passado. Uma exposição da Sala de Atendimento Educacional Especializado em Artes. Eu trouxe trabalhos só artísticos. A Brenda, que é da Sala de Ciências, não pôde trazer nenhum. Enfim, cada aluno pegava a sua casinha e construía conforme ele tinha a sua criatividade. Então, a gente fez dessas casinhas uma exposição. Tem um trabalho de um aluno que faz escultura com fios. Então, são fios, não tem aqueles fios coloridos do telefone, aqueles que vêm aquele azul da internet. Então, ele, quando ele conseguia esses fios, ele ficava enlouquecido. Ele ficava maravilhado e ele faz esculturas maravilhosas com esses fios. Hoje ele já está fazendo arquitetura, já está estudando, já está na faculdade. E todos eles fazem no centro? Todos eles fazem no centro. Então, lá no centro, nós temos as várias salas de AE, de Atendimento Educacional Especializado. Então, nós temos matemática, biologia, ciências da natureza, física, música, artes plásticas, desenho, xadrez e precoces, né? Que o precoces a gente trabalha todas as áreas, estimulando até os 10 anos. Então, todas essas áreas são atendidas lá, no centro que fica na 13 de maio, né? Um centro que a gente tem. Então, lá eles podem produzir. E isso também facilita na escolarização. Por exemplo, um aluno que adora artes, ele vai desenhar a aula inteira, ele não vai registrar nada, ele é péssimo aluno. Nós chegamos na escola para dizer que ele tem altas habilidades em artes e eles falaram que ele vai reprovar. E aí a gente fala, não, mas ele tem altas habilidades. Mas como se ele só tira 0? E aí nós oferecemos para ele, vamos para o NAS, que lá você pode sanar a sua ânsia de desenhar, de pintar. E lá você pode se desbravar nessa área. E aí ele melhora na escolarização. Aí, lá na escola, ele faz o que tem para ser feito na escola. Então, eu acho que todos esses atendimentos educacionais especializados que tem lá, eles vêm para atender a necessidade desse aluno que está fervendo naquela área. E é isso que acontece no NAS. Então, a gente trouxe só alguns desenhos, algumas... E se alguém que está assistindo aqui se identificou um pouco, como que faz para ser atendido pelo NAS? Bom, nas escolas estaduais... Nós temos efetivamente técnicas nas escolas estaduais.
Sempre atendemos no formato um psicólogo e um professor psicopedagogo. E aí, essa dupla já atende as escolas estaduais. Então, nas escolas estaduais, é só dizer, geralmente a escola indica, eles já são atendidos. A escola particular, a gente trabalha ainda com encaminhamento. Então, se o pai de um aluno quiser que ele seja atendido, avaliado, tem que mandar um e-mail, um ofício para a secretaria, e a secretaria nos autoriza e a gente avalia no prédio. Então, é nesse formato. Se o pai quer que o filho seja atendido também, se a família, eu tenho um conhecido, eu tenho uma pessoa que eu vejo características, pode ligar no NAS e a gente dá todas as informações e fala como é que pode fazer, como é que procede. Mas é nesse formato. Esse ano, nós também estamos lançando a 2ª edição da revista do NAS, que a gente fala mais um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz, né, lá, e também um livro de apoio aos professores e divulgação do trabalho que a gente faz. Então, estamos tentando divulgar mais esse trabalho. Quem tiver interesse também pode seguir a nossa página do Facebook, é o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação. E todos os anos a gente tem eventos também, em que a gente expõe os trabalhos, os resultados dos alunos. Esse ano, nosso evento de fechamento vai ser dia 16 de novembro. Nós vamos ter um sarau cultural com exposição musical. O tema é 100 anos dos festivais de música. E também na parte artística vai ter a contação da história do Hotel Gaspar. Então, os alunos estão preparando todo um trabalho em cima da história do Hotel Gaspar. E essa exposição vai acontecer a abertura do evento dia 16 de novembro e vai ficar a semana inteira em exposição em um local a divulgar ainda. Mas quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, como a Norma falou, e nós estamos aí dispostos a tirar todas as dúvidas. Inclusive, em relação ao Hotel Gaspar, vai ter até um jornalzinho. Olha, vai ser legal. A Sara participou desse meio, né? Ela participou do centro. Como que foi para você, Sara? O que te ajudou? Dentro do NAS, eu fazia astronomia, eu sempre falo astrologia, muito engraçado. Eu fazia astronomia, daí eu trabalhava pesquisa científica dentro da astronomia, e mais 2 outras atividades que eu acredito que hoje não tenham mais lá, que era poesia e era o teatro. Aí todos me ajudaram muito, mas o teatro especialmente foi onde eu aprendi, sabe, a trabalhar, ser mais paciente, a trabalhar vários pontos meus que eu nunca tinha trabalhado antes. Eu escrevi uma peça de teatro, eu trabalhei diferentes personagens, a gente apresentou uma peça sobre Vinícius, TV do Sistema, que eu escrevi, e teve sobre Vinícius de Moraes, eu interpretei o Tom Jobim, foi maravilhoso, foi muito legal. E foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Eu trabalhei mais essa questão de ser uma pessoa mais calma, de aprender como me relacionar com o outro, porque, por exemplo, na escola eu não era muito bom em algumas disciplinas e, ao mesmo tempo, eu conversava demais. Eu era aquela pessoa que conhecia todo mundo e, às vezes, os professores achavam que isso não era tão bom, porque isso atrapalhava meu desempenho. E no NAS eu aprendi a trabalhar essa questão. E também, acho que hoje na universidade, que eu encontrei minha área, que eu encontrei jornalismo, hoje eu trabalho com movimentos sociais, políticas públicas, acho que eu posso desenvolver isso melhor, sabe? Desenvolver tanto a linguística, criando materiais que seja da minha área de superdotação, quanto trabalhar essas inter-relações e tentar passar uma mensagem sobre políticas públicas para a mulher, sobre enfrentamento à violência contra a mulher, para outras pessoas, de modo que elas entendam. Acho que o NAS me ajudou muito nesse sentido. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse o NAS no meio do caminho ali, me ajudando a desenvolver esses talentos que eu tenho, sabe? Inclusive, um artigo seu foi aceito no Congresso Internacional de Direitos Humanos, né? Sim. É um artigo meu sobre a Lei Brasileira de Inclusão, a comunicação na Lei Brasileira de Inclusão, foi aceito no Congresso de Direitos Humanos aqui da UCDB. E foi muito legal, assim, eu acho que agora eu estou numa fase da universidade, porque quando eu entrei também, acho que até talvez a superdotação tenha um pouco dessa questão, né? Eu me descobri no jornalismo e eu gostava muito de tudo, sabe? Eu queria fazer tudo, só que eu queria fazer tudo e acabava não fazendo nada. E aí agora eu acho que eu estou numa fase da universidade em que eu estou indo para algumas áreas, estou trabalhando melhor algumas coisas, estou começando o meu projeto de conclusão de curso.
E é muito bom, assim, você permitir se descobrir, e eu sei que eu posso contar com o NAS quando eu quiser, mesmo que eu não esteja mais lá, porque a minha universidade é integral, então nem teria como eu continuar frequentando o NAS. Mas essa capacitação que eles me deram foi muito importante, assim. Olha, como nós somos ao vivo, nós temos algumas interações. Acho que muitos amigos seus estão assistindo. A Paula Navarro mandou um beijo para você. A Maria Paula Garcia, o Bruno Rodrigues e o Samuel Godoy mandou. O Josuel Matos também mandou um abraço para você. A Bia Matos também. Suzy Ferro também mandou. Ai, ela foi minha professora. Beijo, Suzy. Olha, o professor Josué Matos está perguntando se os professores também são superdotados? Bom, não há necessidade de ser, senão, como é que seria? Eu estaria desempregada. Não falo pela Brenda, que a gente tem suspeita da Brenda. A gente não bateu o martelo para a Brenda, mas a gente tem quase certeza que Brenda é superdotada. Mas não, nem todos têm que ser superdotados. Uhum. Então, é isso. Por aqui, juntos, somos todos superdotados, né? E de capacidade de ajudar cada vez mais esse mundo a ficar melhor. Até a próxima, pessoal. Can swim.